E aí, galera, falar aqui, porque esse foi o negócio, né? Eu acho que a grande questão dessa final da Libertadores, e que é isso que o Abel tem que ser cobrado, mas não é, porque a mídia paulista tá cagando pra isso, só quer ficar exaltando, porque as narrativas de não, o ano do Palmeiras é bom, não investiu tudo isso, mas não tem que ganhar, não. Só que essas coisas acontecem. Vai dizer que o trabalho é ruim agora? Ah, o trabalho tá ruim? Não tá, né? Então, assim, você já deve ter escutado muito disso por aí nos últimos dias, né? Mas o que o Abel tem que explicar é como é que ele conseguiu ficar na Libertadores, 100 minutos, basicamente, se você somar tudo, sem dar um chute sequer ao gol. Que se o Rossi tivesse sentado assistindo a temporada na nova do Stranger Things, não tinha acontecido nada. E o Flamengo ia continuar ganhando do mesmo jeito, né? Então é isso aí que tem que se justificar. Como que não dá um chute no gol? Como que os seus jogadores não conseguem? Tudo bem que a defesa do Flamengo é boa, mas, porra, tudo tem limite, né? O time que gastou 1 bilhão para ser construído não consegue dar um chute no gol numa final Não, é um bagulho vexatório. É Dava, com vexatório, todo desculpa. respeito, o Galo fergou no Flamengo. E o... É Então. isso, entendeu? Um pouco disso. Eu acho que a minha cobrança sobre o Abel, já que vocês acham que vocês são haters, eu não sou hater, eu acho que tem 2 pontos, assim, que é importante. O Palmeiras jogar mal, eu acho que às vezes acontece. Mas às vezes ele tem muita culpa. Na final, pra mim, eu acho que ele tem muita culpa. Eu acho que ele poderia ter usado uma estratégia diferente. Eu não gostei da estratégia que ele utilizou. A minha crítica ela vai muito em cima disso. Porém, existe uma outra situação. A gente tem que entender no futebol que o não vencer acontece. Não, acontece. Ah, investiu 800 milhões. Tá bom. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, se o Flamengo investir 1 bilhão e o Palmeiras investir 1 bilhão e só um ganhar, é um problema. A temporada vai ser totalmente falha pro outro. E eu acho que é do jogo. Mas entre essa cobrança e pedir pro cara sair, pra mim, existe uma diferença muito grande. Eu não sou, por exemplo, eu não acho que o Abel tem que ser demitido. Eu não acho mesmo. Eu acho que ele pode ser cobrado, eu acho que pode mudar algumas coisas, mas assim, cara, o futebol é muito fácil. A gente só, porra, o brasileiro ele tem uma cultura muito de ganhou é bom, perdeu é uma bosta. A temporada do Palmeiras ela é ruim, não porque ele não ganhou títulos, pelo jeito que ele jogou, pelo jeito que ele se comportou, pelo elenco que ele tinha. Ela é ruim por isso. Ela não é ruim porque não ganhou nada. Se ele tivesse batido na trave, pô, jogado pra caralho e perdido contra o Flamengo, acontece, cara. É do jogo. Não, Ou então, vamos jogou o lá. jogo da vida e Deixa não eu é. falar, porque Só que eu quero acho que é muito isso, escutar entendeu? a Mara sobre isso. Mas é o seguinte, tá? E é isso que eu falo, das diferenças, né? O que acontece? Ninguém tá cobrando o Grêmio de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tá? Eu acho que os torcedores querem que seja. O Grêmio eu usei como exemplo, tá? Só um time que Uhum. não tem tanto investimento quanto Palmeiras e Flamengo. Então, esses times tiverem um ano de conseguir uma vaga para Libertadores, conseguir a semifinal e tal, o torcedor não vai ficar revoltado, né? O que acontece é que o Palmeiras e o Flamengo se destoaram muito, se descolaram completamente de todos os outros, mas completamente. E eu falei já alguns programas atrás que hoje Palmeiras e Flamengo na América do Sul só tem direito de perder para Palmeiras e Flamengo, que foi o que aconteceu, né? O Palmeiras está perdendo esse título para o Flamengo, né? E isso é uma coisa nova que a gente está vendo, porque, tipo assim, no caso do Flamengo, o Flamengo perde qualquer coisa, é um apocalipse, de todos os aspectos. É fora todo mundo, tá não sei o quê, muito. A mídia estimulando isso, porque quer que o Flamengo se foda. E quando o Palmeiras, a diferença é muito essa. É o jeito que é tratado no coletivo, fora quem são os torcedores. Mas a Que cultura tá do tudo torcedor é bem. diferente, Dava. A cultura Claro, do eu sei. Eu flamenguista sei e que o perdeu torcedor. é todo mundo fora, do palmeirense não Sim, é, claro, entendeu? claro. Exato, mas aí o que acontece? Essa cultura de que tá tudo bem no Palmeiras se perder tudo, só faz mal pro Palmeiras, gente. Só faz Sim, mal pro Palmeiras. Eu concordo. não acho que o Abel Ferreira tem que ser demitido, de maneira alguma, tá? Eu acho que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, ele é um baita treinador, que esse ano cometeu muitos erros, e são esses erros que fizeram o Palmeiras se eliminar de tudo. Tomar ataca pro Corinthians 2 vezes, Total. perder pro Flamengo Tem culpa agora, pra perder pra caralho, isso é um todo fato. mundo do G6, não ganhou de um do G6, gente. Quer dizer, eu não sei o Botafogo, não sei se conta. Não, o Botafogo voltou, é verdade. Então é claro que tem esses problemas que eles têm que ser lidados. Mas se todo mundo. Porque o foda é isso, cara. O Abel, cara, ele tem uma coisa que nenhum treinador do Brasil tem. Porque nenhum tem a pachorra de fazer o que ele faz. Que ele mija na cabeça da torcida o tempo todo, mané. Se ele tivesse no Flamengo Corinthians, já tinha sido mandado embora há muito tempo com essa atitude. Sabe? Você tem que ter respeito pelo seu torcedor, o mínimo. Ele fica cobrando a torcida o tempo todo, porra. O tempo todo ele fica reclamando do próprio torcedor. Torcedor é chato, torcedor é... Claro que é, e tá na função dele, sabe? É isso que tem que fazer. Vendo o Palmeiras jogar essa bola. Eu lembro, cara, na época da Libertadores do Fluminense,
que ganhou a Libertadores e tá fazendo um campeonato brasileiro horroroso, quase foi rebaixado lá, o povo tentando falar que o torcedor tricolor não podia estar reclamando do Diniz. Como assim? Como que não podia, porra? Pelo amor de Deus. E tem que ser cobrado pelo dinheiro que foi investido, sim. O Abel sempre se fez coitado, falando que não tinha o dinheiro dos outros. Mentira. Sempre teve 230 milhões por ano pra investir. Ele tinha menos que o Flamengo. Aí ficava fazendo de coitado. Eu não tenho 1 bilhão que não sei o quê. Agora teve, não fez porra nenhuma. Tem também a ver com o discurso dele. Mesma coisa do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, desde 2019, falava, com 200 milhões por ano eu também faço. Foi lá, pegou o Flamengo, se fudeu. E se fudeu pela boca. E o Abel também tem que se fuder pela boca. Sempre reclamou que não tinha dinheiro, que não tinha investimento, não sei o quê. Conseguiu uma caralhada de jogador, bom pra caramba, investiu quase 1 bi pra não ganhar porra nenhuma e agora tá tudo bem. Não, tem que ser cobrado. Tem que responder pelo que fez. Eu já vi outro, foi ESPN, os caras falando, não, pô, porque no meio do ano perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, daí fica difícil, tá? Pelo amor de Deus, cara. Pô, toma vergonha na cara. Você é jornalista, puta que pariu, hein? Eu vou te falar. Caralho, eu fico aí, meu desabafo. Mas a discussão que a gente teve há algumas semanas foi que se o Abel vencesse esse campeonato, eu teria coragem de dizer que o trabalho dele é ruim? Teria. Porque o trabalho dele é muito abaixo, atingiu um teto há algum tempo e vinha jogando muito, muito mal. E essa final foi só a coroação de um trabalho que vinha muito mal. E eu acho que muitos torcedores palmeirenses já tinham entendido isso, principalmente quando perde para o Corinthians, as 2 vezes. Quando mandam ele tomar naquele lugar e ele reclama com a torcida, e ele continuamente reclamando com a torcida. Esse ano ele teve o investimento que ele pediu, ele teve o time que ele pediu, as contratações passaram por ele, e o time, basicamente, numa final de Libertadores, estava fazendo chuveirinho, bola rifada e tentando buscar alguém. Acho que é muito emblemático quando ele acha um time que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que é a dupla que ele encontra, e há umas 2 semanas, uma semana mais ou menos, quando o jogo do Fluminense, o Abel, ele vai na coletiva e ele fala assim, cara, eu não sei por que o Flaco fica voltando pro meio, por que ele fica jogando a bola para trás, se ele é centroavante, eu quero ele adiante, se eu quisesse um meia, eu colocaria o Maurício, ele falou isso. E é engraçado, porque se você for pegar o mapa de calor do Flaco Lopes nos bons jogos do Flaco, o Flaco estava trabalhando de sombra do Vitor Roque, como um armador ali mesmo, mais próximo da área, e ele encontrava o Vitor Roque para fazer o gol. Então é engraçado que parece que o Abel, até quando ele acertou, ele não entendeu o que ele fez. E aí o que vem é exatamente isso que o palmeirense mais crítico ao Abel estava reclamando. De que o Abel, ele estava muito desconectado com o seu próprio time, que é uma coisa que é diferente dos últimos anos, né? Que às vezes os títulos sobravam, porque, querendo ou não, o Palmeiras é um time mais organizado do que a média dos times brasileiros. Mas esse ano encontrou esses tetos, né? Então bateu numa final, bateu no Paulista, bateu na Copa do Brasil, e aí num brasileiro que estava ganho, perde pro Flamengo, né? E agora também na final da Libertadores. Então, não tava assim. Ganho, vai. Não tava ganho. Mas estava mais ganho do que perdido. Não tava ganho, Não, mas a questão é favorito, que os últimos jogos ele deixou de competir. É isso, entendeu? Então é basicamente isso. Mas- E por que deixou de competir com um time de 700 mil, melhor treinador do Brasil, Milhões. melhor treinador do mundo, e o torcedor palmeirense não tem direito de reclamar e tem que ser eternamente grato ao Abel? Eu quero entender isso, entendeu? Porque jogou muito mal os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e joga uma final de Libertadores rifando a bola, e com o Flaco Lopes desaparecido e ele mesmo anulando esse jogador. E até quando o Facundo entra, não tanto o Facundo, mas o Felipe Anderson entra bem, ele entra distribuindo bem a bola, que é exatamente o que ele estava fazendo quando o Palmeiras estava jogando bem. E aí ele também minou esse jogador e acabou escondendo e bancando esse jogador. Por que o jogador estava no banco? Então eu acho que se discute muito, e eu acho que o caminho mais fácil é falar, pô, o Abel ganhou tudo, então o Abel é o melhor técnico do país. Não sei, velho, não sei, eu acho Mas que... se é fora Abel? Não sei. Tipo, isso que você tá falando é um argumento pra Eu acho que ele ser sim, demitido ou não? eu acho que, não sei demitido, mas talvez em comum acordo acabou. Ponto. Pra não renovar. É um trabalho que acabou, assim, um trabalho que foi muito vitorioso, mas atingiu um teto, mas foi muito vitorioso, e isso comprovou que é muito importante dar o tempo pro técnico, o técnico ter como respirar, porque no primeiro ano ele dá um respiro, aí ele vence a Libertadores, as Libertadores ele venceu no mesmo ano, né? Mas ele teve o respaldo da diretoria, ele teve o apoio da diretoria esse tempo inteiro, mas eu acho que atingiu um teto. E eu acho que o Palmeiras, que é o que a gente estava conversando semana passada, vai contratar o tal técnico, qualquer técnico no lugar dele faria algo parecido. Eu acho que qualquer técnico que ganhe o que o Abel ganha
e no patamar que o Palmeiras se encontra de investimento e de importância, eu acho que conseguiria chegar ali próximo de uma final. Então, não é só porque não ganhou, é ruim. E se o Abel tivesse vencido, eu não estaria falando aqui, nossa, errei, o Abel tá... Não, se tivesse ganhado é porque o futebol é assim, o futebol não é previsível, o futebol acontece e o Palmeiras tem o por onde. Ele tem por... não tô falando que, o Palmeiras jogou futebol de rebaixado, pelo amor de Deus, futebol... Nos últimos 6 jogos jogou. Quando a gente analisa o Palmeiras, a gente tem que analisar com a régua mais alta, eu sinto muito. Esse é o Palmeiras, ele se colocou nesse papel e eu acho que é sempre essa pressão que tem que segurar nas costas. Pô, mas é porque pra mim, quando você fala que, tipo, beleza, encerrou o ciclo, não dá pra tirar mais nada, isso diz muito mais sobre os jogadores do que só sobre o técnico. Por quê? Encerrar o ciclo, e assim, se a gente for pensar que ele tá com um elenco mais modificado, e que sim, aí olhando pra esse lado, eu acho que o Estevão, ele faz falta nesse sentido, e obviamente vai fazer. Mas ele tem que achar uma solução pro Estevão, eu concordo. Mas eu acho que, assim, quando a gente bate no teto, é tipo, o bater no teto e o seu teto for uma final, um vice-campeonato brasileiro e uma final de Paulista, pô, que esse teto seja todo ano, então. Não, mas não é a sabe? final, é o teto, jogo. Eu Jogo não entendi, tem futebol mais só sendo que aí, jogado. então, mas aí a gente Tipo- pode falar sobre reformulação de elenco, não talvez o problema seja o técnico. É esse meu ponto. Mas reformulou o elenco esse ano. Então, e não deu certo, que é comum. É comum isso acontecer. E aí tem que trocar de novo. Tipo assim, esse Troca. é... Agora a dúvida vai ser essa. Eu vou trocar o elenco de novo, então o elenco de 700 milhões que eu reformulei esse Não, ano, cê- ou eu vou trocar o técnico e reformular o trabalho. É só isso. Sim, eu Cara, acho que é eu exatamente acho isso. tudo. E eu acho que a pergunta de reformular elenco é muito mais fácil de ser respondida do que de você trocar o trabalho inteiro. Eu acho. Eu acho, cara, galera, isso que é eu uma acho que previsão assim, do contexto do Brasil, eu, entendeu? eu entendo essa questão de fim de ciclo aí, e eu acho que ela é real. E aí, mas só que a gente tem, o que o Palmeiras tem que entender é se chegou no fim de ciclo mesmo com o Abel, entende? Porque às Total. vezes o técnico tá desgastado e não dá mais. Às vezes acontece. O Abel já deu a volta por cima outras vezes, mas sempre nessa de underdog, mané. Sempre. E é impressionante. O Abel, esse ano, não conseguiu empurrar essa narrativa, apesar de tentar e a mídia abraçar. Tentou, mas não conseguiu. E parece que ele não soube lidar com essa questão do que não conseguiu ser o underdog, que ele tá sendo cobrado pelo que estão dando na mão dele. Eu acho- ele não sabe. Eu acho que a conversa, Dava, eu acho que ela não parte pela... Eu acho que Mas os jogadores são ruins pra trocar o elenco? Então, não são ruins, mas eu acho que a conversa ela parte de outro princípio, que aí, pra mim, aí você pode estar correta nesse pensamento. Que é, Abel, é o seguinte, meu querido. Primeiro, a Leila e o Alexandre Barros têm que entender se o ambiente é bom ou não. Se os jogadores não aguentam mais o Abel, se tem um problema no elenco com o treinador, aí talvez realmente eu parto pra ideia do fim do ciclo. Mas, e eu acho que o maior problema não é só o futebol jogado, porque isso, cara, é questão de tempo, de adaptação. Ele pode mudar uma peça ou outra e o time encaixar de novo, igual ele fez aqui agora. Recentemente, a gente tava falando, porra, não joga nada com o Vitor Roque e Flaco Lopes, como é que vai ser? Ele encaixou, disparou no Brasileiro e agora começou a não jogar nada. Ele vai ter que achar uma outra solução. Ele quer ganhar também. O meu problema é o discurso do Abel, a narrativa que ele quer criar o tempo todo, ele não entendeu que ela é maléfica pra ele. Ele afasta jogador, ele afasta diretoria, ele afasta torcedor. Mas a mídia tá do lado dele. Então, mas não tá. O problema é que não tá, porque a mídia bate nele pra caralho. Então, a narrativa que ele cria é maléfica no sentido de vira desgastante. Porque se ele tivesse falando, não, gente, eu realmente tenho que achar uma solução. Tá realmente com um problema. Mas você já viu o Abel admitir alguma coisa em algum Então, momento? mas eu acho que essa é a situação. Mesmo quando ele tava ganhando. Não, mas essa é a situação. Essa é a situação. Ele tem que entender que a narrativa dele, ela já não vai funcionar mais. Porque o pau tá quebrando. Se ele continuar nessa, realmente, talvez em questão de ambiente, vire insustentável pro torcedor palmeirense junto com o Abel. Eu não acho que isso é uma situação. Mas eu não acho que o problema é o campo só agora. Eu acho que esse em volta, ele é muito maior e é muito mais problemático pra sequência do que o campo. Porque o campo, cara, a gente já viu ele se reinventar algumas vezes. A gente sabe que ele não é um treinador ruim. E esse, pra mim, não é o ponto a ser discutido. O ponto a ser discutido É o resto da gestão. é o resto da gestão. Você como Leila, como tá essa relação? Você como Alexandre Barros, como é que tá essa relação? Abel, é o seguinte, senta aqui. Cara, a gente quer muito você, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco dessa relação com a imprensa. Eu acho que a gente tem que mudar algumas paradas. A gente tem que mudar o jeito que a gente se comporta. Por quê, velho? Porque vai minando, gente. A gente só tá aqui porque existe um problema de conexão entre torcida e treinador.
com parte da torcida e treinador. Porque se não tivesse, a gente não tava debatendo isso, cara. A gente não debateria. A pergunta seria, o Abel vai conseguir solucionar o problema? A gente não estaria só pedindo a cabeça dele, sabe? E eu acho que essa desconexão, esse atrito, ele é muito mais problemático do que o campo e bola. Porque campo e bola você vai trocar um jogador, você vai vender 2 jogadores, você vai achar uma solução pro meio de campo. Você vai vai chegar uma proposta pro Vitor Roque ou pro Flaco, vai sair algum jogador, você vai ter que contratar outro, talvez solucione esse problema. Futebol, ele tem muito desses encaixes, cara. A gente sempre falava aquilo, quando dava. Pô, não tem como o meio de campo não ser Jorginho e Saul, pô. Caralho, tem que não ser Jorginho e Saul. Entende? A gente falava, pô, o Bruno Henrique, ele nunca pode ser reserva do Flamengo. Ele foi reserva do Flamengo durante um tempo essa temporada. Então eu acho que, assim, esses encaixes, eles são comuns acontecerem nessa mudança. Mas, cara, o ambiente... E o ambiente que eu falo não é só a relação interpessoal, é um ambiente pesado, é um ambiente desconectado, é um ambiente de cobrança o tempo todo, de pressão. Se isso tá acontecendo, talvez tenha que ser reavaliado. Mas assim, se for porque tem que achar uma solução campo e bola, cara, se tem alguém que conhece a maioria dos jogadores, é ele. Esse é o meu ponto, sabe? E assim, eu acho que esse é o maior problema também. Eu também acho que no campo de bola ele pode achar a solução, não está conseguindo. Só que tem uma outra questão também de tudo isso que aconteceu, né? O Abel também colocou essa responsabilidade em cima dele. Sim. Ele foi pro tudo ou nada na final da Libertadores. Sim. Ele tentou jogar a responsabilidade pra cima do Flamengo, numa tentativa patética de achar que isso ia afetar o elenco do Flamengo. De tipo assim, perdi, me fudi aqui no Brasileiro, entreguei o eu título, sou né? tão baixinho. Eu vou falar que o campeonato tá entregue pro Flamengo, culpa é da arbitragem e vamos pra Libertadores, tá ligado? E foi isso que ele fez. Ele jogou tudo que ele podia na Libertadores com o aval da diretoria, tá? Porque assim, vamos combinar, a diretoria é Leila, né? Anderson Barros é inexistente. E renovou, hein? Continuou pro ano que vem o Anderson Barros. Fraco Anderson Barros. O Abel mete essa, que vai botar as reservas mesmo, aí perde de novo, entrega o Campeonato Brasileiro, porque se ele tivesse ganhado aquele jogo contra o Grêmio, ele ia estar 2 pontos do Flamengo. Agora o Flamengo tem que perder os 2 e o Palmeiras ganhar os 2 pra conseguir alguma coisa, um milagre. É né? 2,7% na FMG, Davi. Esquece isso aí. Pois é, e ele faz isso de propósito. Ele tomou essa atitude. E bancou pra final da Libertadores, pra ir pra final da Libertadores e fazer essa partida de time pequeno, pô. Então, assim, tudo nas costas dele. Você quer um hot Nesse momento, take? Quer um hot take, gente. Dava? Se fosse Flamengo e LDU, ia ter mais jogo. Calma. Não ia. Ia ter Não mais ia, jogo. não Ia ia. ter Era mais goleada jogo. do Domingo A inteiro. LDU ia chutar pelo menos uma porra da bola no gol. Mas chutar no gol não quer dizer que tem jogo. Pode chutar 25 no gol, Tem tomar mais jogo, 5x0 e o cara chutar 10. Tem mais pô. jogo, eu tô te falando. Ia ser um jogo mais divertido, ia ser mais resenha. Não, ia ser mais resenha. Não ia ser mais resenha. Claro que ser não. mais resenha. A resenha foi porque o Palmeiras foi, pô. Aí Não, foi mas não resenha. teve resenha o jogo. O jogo não teve Não, resenha. não o jogo, não pode. O jogo em si foi Pode sim, claro. não foi um jogo ruim, mas foi um jogo muito Não, estudado. eu não acho teve... que pra quem viu na TV deve ter sido um jogo horrível. Não, mas pra gente também não foi bom, não. Não, mas ali a gente tá na emoção, tá? Não, mas não foi bom, não. Ali é outra coisa.